Irmãos, esta é a primeira carta que Pedro escreve, uma carta de caráter universal, aos irmãos chamados já que haviam crido no Senhor Jesus e estavam caminhando no seu santo caminho. E ele escreve então esta carta, onde o prefácio e saudação ele deseja àqueles irmãos, segundo o pré-conhecimento de Deus, a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, isto é, irmãos, Deus, anteriormente da nossa existência, já havia este propósito de Deus na vida de cada um, pois Ele já tinha conhecimento, ainda que nós não existíssemos, mas para Deus nós já éramos. E Ele predestina, então, este processo de santificação do nosso espírito para a obediência à aspersão do sangue do Senhor Jesus. E desejava a Ele, aquele povo, graça e paz multiplicadas. Os irmãos imaginam que eles já estavam servindo ao Senhor, já haviam alcançado a graça do Filho de Deus, a graça maravilhosa, como agora há pouco cantamos. Mas agora Ele deseja então que sejam multiplicadas a paz e a graça sobre aqueles irmãos. Isto é, que fosse aumentado o efeito da paz e do agraciamento de Deus em favor daquela gente, que precisava que Deus estivesse sempre olhando por eles, porque quando Deus se agracia de alguém, Ele olha por esta pessoa e elege o que foi feito com eles e o que Deus fez conosco também, eleitos pela presciência, ou seja, pré-conhecimento de Deus, neste caminho maravilhoso, que é a graça do Filho de Deus. Aí ele dá graças a Deus, dá ações de graças, porque tinha esperança de salvação. Ele dizia: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Ele diz isto porque já naquele tempo, herança, irmãos, era o quinhão que cada um recebia da sua parte, que pertencendo a uma família, então ele recebia aquilo que lhe era devido. Mas eram heranças que se destruíam, se acabavam, se corrompiam, coisas que se estragavam, porque as coisas da terra são da terra, e a terra mesma, ela assume aquilo que é seu, de modo que fica na terra mesmo. Ninguém consegue tirar da terra e levar para outro mundo, até porque nós não conhecemos outro mundo. Nosso mundo é este aqui, o nosso planeta. De certo, há aqueles que já pensam em ir para outro canto, outro lugar, outro planeta. Mas nós aqui, tudo que é da terra é dela. Então, herança aqui se contamina, se corrompe. Mas aquela que, pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, foi dada esta viva esperança, irmãos. Esta herança esperada não murcha, quer dizer, não se destrói, não se acaba, não se pode atacá-la, porque ela não está aqui, ela está guardada nos céus para nós. Por isso que ele dizia: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Então, para que nós pudéssemos ser participantes desta herança lá nos céus, foi preciso morrer e ser gerado outra vez. Morrer aquele homem, aquela mulher, pecadores, e agora, numa nova geração, passa a ser então participantes desta viva esperança, que como Jesus morreu e ressuscitou, morreremos também com este corpo, mas haverá uma ressurreição com um corpo incorruptível, e a herança não se acaba, e ela não está aqui na terra. Aqui na terra, irmãos, ainda que bem guardada,
A pessoa tem a possibilidade de destituir o dono da herança, matar, esconder, consumir com a pessoa e assumir aquilo que lhe pertence. Mas lá na glória dos céus, não. Nosso adversário, ele não tem poder de mexer na nossa herança. O que ele pode fazer é fazer com que nós lancemos fora o direito da nossa herança. Mas ele mesmo tocar na nossa esperança ou na nossa herança, Deus não lhe deu este direito. Então o que ele faz é procurar desviar-nos dos retos caminhos do Senhor, para que venhamos então a cair, a delinquir contra a palavra de Deus, e esta herança vir a ficar comprometida, ou seja, não temos mais o direito dela, mas ela está guardada. Bem-aventurados são aqueles que mediante a fé também estão guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. E ele dizia: em que vós grandemente vos alegrais. Ele falava isto para aquela irmandade daquele tempo, porque ele sabia que aqueles irmãos, a grande maioria, tinha muito desejo de alcançar a herança, de deixar antes este mundo para habitar na eternidade com Deus. Então, quando falava desta herança que estava guardada na virtude de Deus, para a salvação deles, eles se alegravam grandemente, ficavam felizes, cantavam, glorificavam a Deus. Será que nós fazemos isto também, irmãos? Quando se fala desta revelação, desta riqueza nos céus, porque tem gente que isso aqui não quer dizer nada para ele. É crente, é batizado, congrega, vai aqui, vai ali, mas falar do que ele tem direito nos céus, ele nem imagina e tampouco quer imaginar. Mas aqueles que amam o Senhor e querem a vida eterna, quando fala nisso, se alegra, fica feliz. Diz: meu Deus, então eu tenho direito, então eu vou receber esta herança, então ela está guardada no meu nome lá nos céus. Se alguém não sabia, fique sabendo hoje. Se tu és crente em Jesus Cristo e a graça de Jesus Cristo maravilhosa te cobriu, hoje, pela oração de Pedro, ela é multiplicada, a graça e a paz com Deus. Bendito seja o Senhor. Por isso que Paulo escrevia aos irmãos de Roma: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a nossa fé nos dá a segurança de crermos que temos riqueza nos céus. Então veja que ele dizia assim: sendo, ainda que importa, apesar de toda a alegria que vocês sentem, importa que vocês sejam, e é necessário que vocês sejam por um pouco de tempo contristados com várias tentações. Quem é que não se entristece com as tentações desta vida terrena? Tentações não é só quando o inimigo aparece com careta, com sombra feia, não é só isso aí não, irmãos. Isso aí é de menos. Sabemos que tudo isso aí põe medo, mas não faz nada. A tentação perigosa é aquela que nos induz a cometer o mal, que nos induz ao pecado, que mostra para nós que não precisa guardar a palavra, que a palavra fala que não, mas a gente pode fazer. A palavra diz para fazer, mas essas coisas que nos tentam dizer: não, você pode fazer, você pode praticar, você pode ir aqui e ali, você é livre, porque agora você está na graça. E, irmãos, este espírito é enganador, e fazendo isso ele pode tirar-nos do caminho que nos leva a buscar a nossa herança. Então quem cai na conversa dele, nas tentações dele, acaba se perdendo e perde a herança. Mas quem sofre a tentação. Vem tentações de todos os jeitos, nos sonhos, na vida terrena, nos negócios. Aparece possibilidade de mentir, de enganar, de trair, de fazer falcatruas, negócios mal feitos que podem comprometer. Não, você pode fazer sim. Eu conheço irmão que faz, eu conheço tanta gente que vai lá também, eu sei de muita gente que também frequenta esse lugar. Você pode ir também. Essas tentações te fazem sofrer, então você é bem-aventurado, porque está sendo tentado e está resistindo, e a palavra desta tarde te dá força para resistir ao mal.
E resistindo ao tentador, ele fugirá de nós, irmãos. E vocês precisam resistir a essas tentações, sabe por quê? Porque a prova da vossa fé, que é muito mais preciosa do que ouro que perece, e ele é provado pelo fogo. Esta tua fé se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Quando é que esta fé, irmãos, que Deus deu a nós, se acha em louvor e em glória na revelação de Jesus Cristo? Será que só quando Jesus Cristo vier? Não. Aqui também, nos nossos dias, a nossa fé pode se achar em louvor. Sabe por quê? Porque aquele que é crente em Jesus Cristo é porque tem fé. Aceitou esta bendita graça? Foi pela fé. Agora vem a tormenta e a tentação, e a pessoa resiste, sofre, geme, chora, mas aguenta. Então vem, irmãos, a revelação de Jesus Cristo. É que Jesus Cristo vai aparecer para ela, para a pessoa, e falar: oh, eu estou aqui, ó. Eu gostei do que você fez, da fé que você tem. Não é isto não. Sabe quando que é a revelação de Jesus Cristo? Quando aparece em ti a glória que está em Cristo. Esta é a revelação que muita gente não conhece. Muita gente pensa que glória na igreja é manifestação. Glória, glória, aleluia, aquele barulhão. Isto aí é nossa glorificação a Deus. A glória de Deus para nós é outra coisa, irmãos, não é essa. A glória de Deus em nós são os atributos de Deus que por Jesus Cristo se manifestam em nós. A humildade, o amor, a paciência, a pureza, a santificação, essas qualidades vêm de Deus. Isto é glória de Deus que aparece na igreja. Porque o que adianta uma igreja lotada, cheia de crente, mas não tem amor, não tem paciência, não teme a Deus, briga, xinga, maltrata, engana, mente. Isso aí é glória, mas não de Cristo, isso é glória do outro. E o Senhor manda a palavra para extinguir a glória do outro, que é a glória deste mundo, e trazer aquilo que é a glória de Deus sobre cada um de nós. Bendito seja Deus. E a nossa fé, irmãos, que é muito mais preciosa do que o ouro que perece, e o ouro que perece, ele é purificado através do fogo. O ouro, não pense, irmandade, que este anel que a gente tem, aliança aqui no dedo, lisinho, bonito, não tem nada de impureza, pelo menos aos nossos olhos, a gente não vê nada. Mas não encontra isso aqui na terra. O que vem da terra vem cheio de contaminações, misturado com a terra, com tantas coisas. E para que ele seja purificado, ele passa por processos, irmãos, de um aquecimento acima da sua resistência, ele derrete, perde a forma. Esquentou, até que desmanchou. Não é mais o que era. Quando a pessoa extraiu ele, podia ser uma pedra, alguma coisa, uma pepita, não é? Alguma que tinha um formato, pegava na mão, isso aqui é ouro, ó, e mostrava. Mas depois que pôs lá no cadinho, que é a panelinha, e o fogo esquentou e derreteu, acabou a forma, não é mais o que ele era. Ele era bravo, ele era mentiroso, ele era enganador, ele roubava, mas depois que pela fé entrou nesta graça, o fogo acendeu, derreteu, desapareceu a forma antiga, agora começa a assumir uma outra forma. Agora não tem mais a impureza, a terra que estava junto desaparece, a escória que estava no derretimento, a escória fica em cima e o metal fica embaixo, porque ele é mais pesado. Então aquele que está trabalhando vai retirando o que está por cima, vai retirando e vai ficando embaixo o que é puro. Este é o trabalho que se faz com o ouro, que perece. E Deus não faz isso com a nossa fé, irmãos? Claro que faz. Então quem está aqui hoje reclamando das suas provas, achando que Deus está judiando, que está sofrendo muito neste caminho, é Deus que está te purificando. Estas coisas que se levantam na nossa vida, irmãos, têm o caráter de nos fazer chegarmos mais a Deus, de nos purificar, de extrair de nós o que é nosso.
tira de nós o nosso ego, a nossa vaidade, irmãos, a personalidade arrogante. Na prova cai. Quanta gente que enquanto é bonita, bem vestida, está aí, irmãos, por cima de todo mundo, porque a vida é boa, tem recurso e é sempre superior. Lá um dia vem uma doença, dá um AVC, pronto, entorta a boca, encolhe a perna, o braço não funciona mais, quer falar, não fala mais, a lágrima escorre e os olhos não fecham, e a pessoa está ali daquele jeito. Cadê a glória? Cadê a beleza? Cadê a vaidade? Se alguém não vesti-lo, ele fica nu. Se alguém não limpá-lo, ele fica sujo. É assim o ser humano. Bendito seja o Senhor. Mas ninguém precisa passar por isto, se aceitar a transformação da vossa fé, pela purificação que Deus faz através das provas. Deus não dá prova maior do que suportamos, irmão. Crente provado que está ouvindo esta... Aliás, quem que não tem prova? Mas deve ter alguém que está reclamando. Senhor, não aguento mais a prova. Cada dia é uma coisa, é um problema aqui, é uma doença, é um insucesso, é uma humilhação, é uma angústia, é uma dor, o sono que vai embora, é a aflição que não sai. Mas não reclame não, irmão. Saiba hoje que você tem guardado no céu uma herança que não murcha, que não acaba. E saiba também uma coisa, que mediante a fé, você está guardado na virtude de Deus. Então não tenha medo da prova, que não te mata. A prova não te destrói. O teu nome pode se balançar um pouquinho e se sujar um pouco, depois limpa, mas Deus não te deixa perder a tua herança. Bendito seja Deus. Irmão, o Senhor está mandando esta palavra porque deve ter muita gente descontente. Ele diz: eu não sei, eu estou na graça, mas tanta prova. Mas é porque você é um metal precioso, muito mais do que o ouro. Por isso que Deus está provando. Se o Senhor não te aceitasse, você estava bonito, bem, tranquilo, não precisava de prova, porque não é metal que interessa para o Senhor. Mas aquele que é bom, que o Senhor quer trabalhar, quer fazer dele um vaso, então tem que purificar. A irmandade que está ouvindo esta palavra, que não é agradável de ouvir, gostaria de ser purificado nesta tarde? Aceitaria o trabalho de Deus na vossa vida? Aceitaria que Deus mantivesse em ti a esperança de uma herança que não murcha, que o ladrão não rouba, que ferrugem não come e traça também não? Se aceitares isto, deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Então Deus nos amou, irmãos, antes de nós existirmos, e agora a gente não vê o Senhor. Não vemos agora, mas nós cremos e nos alegramos com gozo inefável e glorioso. A irmandade está alegre com essa palavra? Ou estão se entristecendo? Não é isso que eu vim buscar, não, Senhor. Eu vim buscar a libertação da minha prova. E agora o Senhor está falando desse jeito aqui? Mas disse Pedro: vocês não veem o Senhor, mas vocês amam o Senhor. E não vê agora, mas vocês creem. Então vocês fiquem alegres, com gozo inefável, um gozo que não dá para contar para ninguém, e glorioso, porque vocês vão alcançar o fim da vossa fé. Sabe qual é o fim da nossa fé? Salvação das nossas almas. Dizia: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram antes de vocês. Dizia, falando desta graça maravilhosa que foi dada. Agora há pouco nós cantamos aqui, graça maravilhosa e excelente, é divina graça de Jesus, nada a ela se pode igualar. É o que nós cantamos. A Irmandade cantou com tanta força, com tanta alegria. Então alegre-se agora, que esta graça, os profetas já falavam dela, e queriam saber desta graça, quando que vinha, e eles não alcançaram. Veio em Jesus Cristo, e nós alcançamos por misericórdia. E eles perguntavam: que tempo será que virá esta graça do Filho de Deus, que nunca chega? Eles esperavam, os profetas profetizavam disso aí, indagando que tempo o Espírito do Senhor revelava para eles.
e indicava e testificava para ele o sofrimento que haviam de vir em Cristo para trazer esta graça que nós não queremos sofrer. E dizia assim: a glória que lhes havia de seguir, e foi revelado a eles que, com respeito a nós, seria manifesta esta graça. Jesus Cristo seria o que trazia para nós a graça, o que trouxe, e nós estamos aqui hoje, o Senhor falando deste jeito: bem-aventurado quem se conformar com a graça de Jesus Cristo. Graça quer dizer favor sem merecer. Ninguém merecia ser agraciado, e ela nos cobriu sem mérito. Então não vamos pensar que tem alguém bem aqui porque merece. Nós não merecemos nada, irmãos. Tudo que temos é no merecimento de Jesus Cristo. E agora, no merecimento de Jesus Cristo, nós estamos aqui hoje ouvindo o que os anjos desejavam, bem atentados. Irmãos, sabe que quando se falava, e quando se fala desta maravilhosa graça, desta salvação gloriosa que foi feita para nós, os anjos de Deus desejam dar atenção. Eles ficam prestando atenção, porque eles não conhecem isto lá que foi oculto em mistério e revelado para nós agora. Irmãos, tem gente que não dá valor nenhum a isto, mas tem crente que é fiel e que ama a Deus. Ele pensa nisso e diz: Senhor, eu não mereço ser tão rico como sou. A tua graça está sobre mim. Estou coberto pela tua graça. Ah, irmãos, se nós alcançássemos esta condição de considerar o grande favor que Deus fez pela graça manifestada em Jesus Cristo, nós nos alegraríamos. Não havia reclamação, não havia gente achando ruim da prova, dos apertos, das necessidades. Ao contrário, quando se reunisse como aqui está hoje, seria uma alegria dizer: graças a Deus, pude chegar na casa do Senhor. E eu vou ouvir a palavra de Deus, que os anjos já estão aí assentados na glória de Deus, atentos, dando atenção, esperando o que será que Deus vai falar lá no culto online de quarta-feira à tarde, para aquela gente. Pena que nem todos dão valor, mas eles dão atenção. Ó, irmãos, vamos reagir hoje e dizer: Senhor, eu amo o Senhor. Não oculte de mim a tua graça e não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque se nós recebermos, irmãos, as virtudes desta graça, nós vamos atravessar o nosso tempo neste mundo felizes, porque Deus está sobre nós e nos guardará de todo o mal. Deus seja louvado.